O verde, a cor da vida. A cor que nos acalma, que nos inspira, que nos envolve. Mas o que exatamente significa esse verde? Não é apenas uma cor, é o símbolo de uma força silenciosa e onipresente, a espinha dorsal de todo o nosso planeta, a flora. Da menor das algas ao mais imponente dos sequoias, a flora não é apenas um pano de fundo pitoresco, ela é o verdadeiro motor da Terra, o segredo mais bem guardado de nossa própria existência. E para entendermos a fundo a importância dessa massa verde, precisamos nos aprofundar em suas camadas, em suas complexas e vitais funções, em seu papel fundamental que muitas vezes damos como garantido. Imagine o ar que você respira. Cada inspiração é um presente da flora. Através de um processo quase mágico chamado fotossíntese, as plantas, algas e algumas bactérias absorvem o dióxido de carbono que nós, e todas as máquinas que criamos, liberamos na atmosfera. Em troca, elas nos devolvem algo inestimável, o oxigênio. Sem esse processo, o ar se tornaria irrespirável. A atmosfera se transformaria em um escudo tóxico e a vida, como a conhecemos, simplesmente cessaria. As florestas tropicais, em particular a vastidão da Amazônia, são os verdadeiros pulmões do mundo. Elas produzem uma quantidade colossal de oxigênio, mas seu papel vai muito além disso. Elas são reguladoras climáticas, absorvendo o calor excessivo e liberando umidade que cria chuvas, estabilizando os padrões climáticos regionais e globais. Quando uma árvore é derrubada, não é apenas um pedaço de madeira que se perde. É uma parte de um sistema de suporte à vida que se desfaz, um elo na corrente da nossa sobrevivência que é quebrado. Mas a flora não é só o ar que respiramos. Ela é a base de toda a cadeia alimentar. Pense nos herbívoros, eles se alimentam de plantas. Pense nos carnívoros, eles se alimentam de herbívoros. A energia solar é capturada e transformada em biomassa pelas plantas, e essa energia é transferida de um ser vivo para outro. Sem a flora, o fluxo de energia pararia em sua origem. Seria como tentar mover um carro sem combustível. A diversidade da flora, das gramíneas que alimentam o gado, as frutas que nutrem os primatas, sustenta uma tapeçaria complexa de vida. Cada espécie vegetal, por mais insignificante que pareça, tem um papel, uma conexão. Uma flor específica pode ser a única fonte de néctar para um tipo raro de beija-flor. Uma planta pode ser a única hospedeira para a lagarta, que se transformará em uma borboleta única. A interdependência é absoluta, e a destruição de uma única espécie vegetal pode desencadear uma cascata de extinções que reverberam por todo um ecossistema. E essa interdependência não se limita à fauna. A flora é a protetora do solo. As raízes das árvores e das plantas agem como uma rede de segurança, prendendo a terra e prevenindo a erosão causada pelo vento e pela chuva. Em áreas desmatadas, a terra exposta e vulnerável é levada pela água, deixando para trás um solo árido e sem vida, incapaz de sustentar qualquer tipo de cultivo ou regeneração. Essa proteção do solo é fundamental para a agricultura, a base da nossa civilização. Os solos férteis são o berço da nossa alimentação, e a flora é a guardiã dessa fertilidade. A flora também é a maior fonte de remédios do planeta. Durante milênios, a humanidade recorreu à natureza para curar suas doenças. A quinina, extraída da casca da árvore de cinchona, revolucionou o tratamento da malária. A aspirina tem suas origens na casca do salgueiro. O Taxol, um dos mais poderosos medicamentos quimioterápicos, foi descoberto na casca do teixo do Pacífico. A medicina moderna ainda se volta para a floresta em busca de novas moléculas, novos compostos, novas esperanças. A biodiversidade botânica é uma farmácia gigantesca e inexplorada. Estima-se que apenas uma pequena fração das espécies vegetais do planeta tenha sido estudada em busca de propriedades medicinais. Milhões de curas em potencial para doenças que ainda nos afligem podem estar escondidas em uma folha, em uma raiz, em uma flor que ainda não descobrimos ou que estamos destruindo antes mesmo de conhecê-la. Além de suas funções biológicas diretas, a flora tem um valor cultural, social e estético imensurável. As flores são símbolos de amor e celebração.
As árvores são testemunhas silenciosas da história, muitas vezes veneradas em culturas ancestrais. Os parques e jardins são refúgios de paz em meio à agitação urbana, locais onde a saúde mental e o bem-estar florescem. A biofilia, a nossa afinidade inata com a natureza, é um reconhecimento da nossa profunda conexão com o mundo natural. Estar em contato com a flora reduz o estresse, melhora a concentração e promove a felicidade. É um antídoto para a vida moderna, um lembrete de que fazemos parte de algo maior, mais antigo e mais resiliente do que qualquer coisa que possamos construir. No entanto, a flora está sob ameaça. O desmatamento em ritmo acelerado para a agricultura, a mineração e a expansão urbana devasta ecossistemas inteiros. A poluição do ar e da água envenena os rios e os solos, sufocando a vida vegetal. As mudanças climáticas desequilibram os ciclos naturais, tornando certas áreas inóspitas para espécies que ali viveram por milênios. Cada incêndio florestal, cada campo desmatado, cada espécie vegetal extinta é uma cicatriz no corpo do planeta e, consequentemente, em nós mesmos. A flora é a essência da Terra. Ela produz nosso ar, nutre nossa fauna, protege nosso solo, inspira nossa ciência e acalma nossa alma. A sua importância não é um conceito abstrato. É uma realidade palpável que se manifesta em cada sopro de ar fresco, em cada grão de alimento, em cada paisagem que nos tira o fôlego. Proteger a flora não é apenas um ato de bondade para com a natureza. É um imperativo de sobrevivência. É cuidar de nosso próprio lar, de nossa própria vida. Afinal, sem o verde, o que nos restará? Apenas um mundo cinzento, silencioso e, por fim, inabitável. E essa é uma realidade que não podemos, em hipótese alguma, permitir que se concretize. O verde não é apenas a cor do nosso presente, é a cor do nosso futuro. Se a flora foi a base silenciosa de toda a nossa civilização, agora ela se apresenta como a solução mais inovadora e promissora para os desafios que se avizinham. Estamos em uma encruzilhada. As cidades se expandem, os recursos se esgotam e o clima se aquece em um ritmo alarmante. Mas em vez de buscar respostas em tecnologias futuristas e complexas, talvez a solução mais elegante esteja em algo que evoluiu por bilhões de anos: a sabedoria intrínseca das plantas. A flora não é apenas um eco de um passado bucólico. Ela é a vanguarda da biotecnologia, a fonte de energia do amanhã e a arquiteta de um futuro mais sustentável e habitável. A flora como biotecnologia do futuro. A biotecnologia moderna, que nos permite editar genes e criar organismos personalizados, muitas vezes se inspira nas plantas. Elas são as grandes mestras da engenharia genética natural. Algumas espécies já são capazes de prosperar em ambientes extremos, resistir a pragas e doenças, e até mesmo fixar o nitrogênio do ar para fertilizar o solo. Ao estudar a genética vegetal, estamos desvendando os segredos para criar culturas mais resilientes e produtivas, capazes de alimentar uma população global crescente com menos recursos. Imagine o futuro da agricultura. Campos inteiros de plantas geneticamente modificadas, não para se tornarem mais resistentes a pesticidas, mas para se tornarem imunes a secas prolongadas. Estamos desenvolvendo espécies que requerem menos água, que conseguem se adaptar a solos salinizados ou que absorvem nutrientes de forma mais eficiente. A flora se tornará a nossa principal aliada na batalha contra a insegurança alimentar, transformando desertos em pomares e solos exauridos em terras férteis. A bioengenharia vegetal também abre a porta para o cultivo de plantas que produzem biomateriais avançados, como plásticos biodegradáveis e fibras têxteis mais resistentes, reduzindo nossa dependência de combustíveis fósseis. Em vez de petróleo para fazer garrafas, teremos plantas. Em vez de roupas sintéticas, teremos fibras cultivadas com propósitos específicos. O poder energético das plantas. A nossa dependência de combustíveis fósseis é a principal causa da crise climática. O Sol é a fonte de toda a energia do nosso planeta, mas a forma mais eficiente de capturá-la ainda é a fotossíntese. A flora é o maior e mais antigo painel solar da Terra. Ao explorar a fotossíntese de forma mais profunda,
a ciência está tentando replicar sua eficiência para criar tecnologias de energia limpa. A bioenergia é um dos pilares dessa transição. O etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar ou do milho, já é uma realidade. Mas a próxima geração de bioenergia vai muito além. Cientistas estão pesquisando microalgas capazes de produzir biocombustíveis em reatores com uma eficiência energética muito maior do que as culturas terrestres. Essas fazendas de algas, que não competem com a agricultura por espaço, podem gerar combustíveis líquidos neutros em carbono, transformando a energia solar em combustível para carros, aviões e navios. Além disso, a biomassa, resíduos orgânicos de plantas, pode ser usada para gerar eletricidade e calor. O que antes era lixo se torna uma fonte de energia renovável. O potencial é gigantesco e a flora é a chave para desbloquear essa nova matriz energética, nos libertando gradualmente da era do petróleo e do carvão. Arquitetura verde e resiliência urbana. As cidades do futuro não serão feitas apenas de concreto e aço. Elas serão moldadas pela flora. A arquitetura verde é uma tendência global que usa plantas para tornar os ambientes urbanos mais habitáveis e resilientes. Telhados verdes e paredes vivas não são apenas esteticamente agradáveis. Eles são sistemas de resfriamento naturais. A vegetação absorve o calor, reduzindo a necessidade de ar-condicionado e, consequentemente, o consumo de energia. Além disso, as plantas urbanas ajudam a gerenciar a água da chuva, absorvendo o excesso e prevenindo inundações, um problema cada vez mais comum com as mudanças climáticas. As árvores nas cidades agem como filtros de ar gigantes, absorvendo poluentes e partículas finas que são prejudiciais à nossa saúde. E a criação de parques, jardins comunitários e corredores verdes conecta fragmentos de ecossistemas urbanos, criando habitats para a fauna local e promovendo a biodiversidade em um ambiente artificial. A flora se torna a infraestrutura vital que nos protege contra ilhas de calor urbanas, poluição e inundações, transformando cidades de selvas de pedra em oásis habitáveis e sustentáveis. A farmácia botânica do amanhã. Se a medicina moderna já extraiu milagres das plantas, o futuro da medicina está intrinsecamente ligado à vasta biodiversidade vegetal ainda inexplorada. A farmacologia moderna está se voltando para a etnobotânica, o estudo do uso de plantas por culturas tradicionais em busca de novas moléculas. Muitas comunidades indígenas e tradicionais detêm um conhecimento ancestral sobre as propriedades curativas de plantas que a ciência ocidental ainda nem começou a catalogar. A corrida para encontrar a próxima cura para o câncer, para doenças neurodegenerativas ou para superbactérias pode estar em uma floresta tropical remota. O futuro da medicina botânica não se restringe apenas a extratos. A bioengenharia permitirá que cultivamos plantas que já produzem vacinas, anticorpos e outras proteínas medicinais em suas próprias folhas e frutos. Isso poderia revolucionar a produção de medicamentos, tornando-os mais baratos, acessíveis e fáceis de armazenar. A flora se transformaria em uma fábrica de remédios, um recurso renovável e sustentável para a saúde global. O futuro do nosso planeta e da humanidade não será construído com robôs e naves espaciais, mas com a sabedoria e a resiliência de um reino que nos precedeu. A flora, com sua capacidade de se adaptar, de se renovar e de sustentar a vida, é a nossa maior aliada. Proteger e entender as plantas não é um ato de ecologia romântica, é a nossa estratégia de sobrevivência mais inteligente. É a única forma de garantir que o verde que vemos hoje continue a florescer, sustentando a vida em um planeta mais quente, mais populoso e mais desafiador. A nossa responsabilidade é imensa e o nosso futuro está literalmente enraizado na Terra. A pergunta que nos resta é: estamos dispostos a regá-lo?